Ô, rapaz, rapaga, vamos lá, Vingadores de novo, agora, com spoilers, com spoiler, tá? Pra você não dar chilique depois que eu estraguei o filme pra você. O que é spoiler? Tem gente que não sabe o que é spoiler, então eu vou explicar. Spoil, em inglês, significa estragar. Então, o spoiler, né? Esse sufixo ER em inglês, ele seria então o or, vamos supor, então estragador, né? O que seria o spoiler? O spoiler seria acontecimentos do filme que vem até você antes de você assistir o filme. Simples, tá? Porque estraga as surpresas que você poderia ter no filme. Por exemplo, se você vai ao filme sabendo que todo mundo morre, mentira, tá? Se você ainda não assistiu o filme, dá tempo de fechar aqui, mas não morre todo mundo, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas vamos supor que vem alguém e fala, todo mundo morre. Todo mundo morre no filme. Meu Deus do céu. Isso é spoiler. Porque quando você for assistir o filme, você não vai ter impacto de ver a morte de todo mundo. Você vai, poxa, mas caramba, eu já sabia disso. Tem gente que não liga, tem gente que não liga. Então, se você é um desses que não assistiu a Vingadores Ultimato e não liga para spoiler, você pode ficar aqui até o final. Tá? Tem gente que até prefere, né? Um caso meio bizarro, mas eu conheço muita gente, não é pouca não, muita gente que prefere saber o que acontece. E nisso me lembra muito aquelas senhoras, né, que compra Tititi, Contigo, não sei o que, revistas, não sei se a Contigo faz esse tipo de serviço de trabalho, mas enfim, revistas que revelam o final da novela. O final da novela das nove, Gabriel morre, não sei nem se ele morre porque eu não acompanho a novela das nove, pelo amor de Deus. Mas enfim, isso é spoiler, tá? Esse tipo de revista dá spoiler. E tem gente que compra, então imagina-se que há pessoas que gostam de spoiler. Mas se você não é um desses, fecha o vídeo aqui porque a partir de agora eu vou entregar tudo que é detalhe do filme e azar ou se você não assistiu, porque já foi avisado e se não fechou é que você tem moço, tem mais que se ferrar mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, cara, esse vídeo pretende ser bem mais curto que o anterior, porque o anterior foi gigantesco, né, mano? Meu Deus do céu, velho. Eu fico falando, e empolga. 40 minutos, né? Mas foram 40 minutos, cara, dentre os quais eu expliquei o fenômeno de identificação público-personagem, que talvez é a teoria mais complicada da linguagem cinematográfica, né? Eu expliquei sobre o Thanos, como é que ele é, a necessidade de você ter um bom vilão em um filme, coisa que o Thanos é, coisa que o Coringa do Heath Ledger também era, e por isso Batman The Dark Knight é um filmaço, na minha opinião, muito melhor que o próprio Vingadores, que é um excelente filme, tá? Não tô dizendo que não é bom, mas o Batman The Dark Knight é perfeito, na minha opinião, tá? Parte disso graças à atuação do Heath Ledger, com certeza, né? E é isso, não que o Josh Brolin não seja espetacular como Thanos, porque ele é maravilhoso, esqueci até de falar dele, 40 minutos esqueci de falar de Josh Brolin, né? Mas ele é espetacular, ele é muito verossímil, né? E aí, vamos aqui ao Thanos, né? Então vamos começar com o Thanos. O Thanos, cara, ele chega a ponto, assim, de você criar até uma empatia com ele, por mais que você discorde, porque, claro, matar metade do universo não é justificativa para você corrigir os problemas do universo, tá? Pode até ser que fisicamente seja, mas é eticamente pavoroso isso, né? Não é nem moralmente pavoroso, é eticamente pavoroso, né? Mas enfim, ele mata metade do universo, né? Pelo bem do universo, segundo ele, nessa história de um bem maior. Então, sempre que vê alguém com, por exemplo, no bem maior, cuidado, porque esse cara aí, no mínimo, é um ditador. E essa é a desculpa de muito ditador pra sair por aí matando geral, né? Que é pelo bem do universo, né? Acontece. Pelo bem do mundo, no caso, não do universo. Mas, enfim. O Thanos mata metade do universo, fica com as joias pra ele. E o que que ele faz? Lá, aqui na Terra, os Vingadores recebem, acho que a Natasha Romanoff recebe a notícia que ele estalou de novo os dedos. E todo mundo, nossa, mas ele tá estalando o dedo por aí, por que será, né? Porque já matou metade do universo, o que, que mais ele quer? E você vai ver que ele estalou os dedos, ele usou as joias para destruir as joias. Por quê? Porque ele não queria ser tentado. Apagou aqui, meu Deus do céu. Enfim, vai assim mesmo, cara. Vai assim mesmo, eu não vou até lá acertar a luz. Não, eu vou até lá acertar a luz, só um minutinho. Mais rápido do que eu pensei, então não vai precisar editar o vídeo, tá? Tudo bem, espero que você perdoe, tá? Mas tudo bem. Então, assim, ele usou a joia para destruir a joia porque ele não queria ser tentado pelo poder das joias. Então você pega esses filmes de super-heróis, geralmente é um cara que quer dominar o mundo e dá aquela risada. O Thanos não, cara. O Thanos é um cara que ele faz o que faz, só que ele quer ter uma vida simples.
Ele passa a viver como um agricultor, como uma pessoa simples, fica colhendo batata, sei lá que raio que ele colhe lá no filme. Ele passa a ter uma vida simples de agricultor. Ele não quer nada da vida, ele não quer nada muito específico. Ele quer viver de agricultura de subsistência em um mundo com muitos recursos, né? Com recursos para garantir a vida de todas as espécies, não é? Então, de certa forma, por mais que seja extremamente antiético, não tem como você negar que não tem um quê de nobreza nesse propósito do Thanos, tá? E isso é muito bacana, né? Ele usa as joias para destruir as joias, né? E ele diz por causa disso. E outra coisa também, agora é um spoiler do filme anterior, mas se você tá tomando spoiler desse filme, eu imagino que você não vai ver problema em tomar spoiler do filme anterior. Até porque eu imagino que você já assistiu os dois filmes, né? O Guerra Infinita, no caso, também. Quando ele mata o Visão, a Feiticeira Escarlate começa a chorar, desesperada. Nossa, matou, não é possível que matou o cara. Ele vai, põe a mão na cabeça dela e fala: eu entendo, minha criança, eu entendo o seu sofrimento. Então é um cara que ele tem compaixão. Ele é louco, é lunático, mata meio mundo, mas ele tem compaixão. Ele não é o vilão que solta uma risada luciferiana. Não, não. Ele mata e ainda fala: olha, eu sei que é cruel, mas infelizmente é assim que tem que ser. Então é muito bacana, você vê que ele tem convicção do propósito dele. Você vê que é um propósito, por mais bizarro que possa parecer, é um propósito altruísta, né? Então olha que louco, cara. Muito doido mesmo. É algo para refletir. Bastante, bastante mesmo. Mas enfim, nós temos aqui um detalhe propulsor, um acontecimento propulsor do filme, tá? Que é quando tem aquele anticlímax. O pessoal fala muito do anticlímax, né? Em críticas com spoiler. Quando eles vão, por fim, matar o Thanos, né? Então, já no começo do filme, você fala: nossa, acho que o filme inteiro vai ser eles querendo pegar a joia para ir matar o Thanos, não sei o quê. Não. Já no começo eles vão lá e matam o Thanos. Matou, acabou, pimba, matou o Thanos. Já no começo. Fala: caramba, cara, não tem nem 20 minutos de filme, nem isso, nem 15 minutos de filme, os caras já vão lá, matam o Thanos, já acabou. E mata com a maior facilidade do mundo, com direito à piadinha do Thor, que eu gostei pra caramba. Tem gente que não gostou, mas eu gostei bastante, né? Falando assim: dessa vez eu cortei, eu acertei na cabeça, né? Eu fiz o que ele mandou fazer. E eu achei isso muito bom, cara. Eu achei isso muito bom, porque eles matam o Thanos e passa 5 anos eles entram numa depressão ainda maior. Então você pega aquela máxima dos Vingadores que se nós não podemos defender a Terra ou proteger a Terra, depende aí da tradução que você pega, tá? Nós vamos vingá-la. Nós podemos vingá-la. E eles vingam. Eles vingam a Terra, mas e daí? Aí entra uma outra frase de impacto de outro personagem, outro ícone da cultura pop, que é o Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ele, é o Seu Madruga, né, que fala, não é o Seu Barriga. Seu Barriga depois elogia o Seu Madruga por causa disso, olha só. Então, cara, é isso. Eles passam 5 anos ali em profunda depressão, tá? Um clima tenso e denso, como eu falei na crítica anterior, que eu vou pôr aqui, tá? Assim que possível. Eu não pretendo editar esse vídeo, então eu vou subir ele. Depois, quando eu voltar aqui, eu boto aqui em cima, pá. E é isso, cara. E aí você realmente vê que os caras concluem, eles matam, mas não tá o bastante. Eles querem retornar para salvar as pessoas. Eles devem essa chance às pessoas. E aí sim eles vão enfrentar o Thanos lá na frente e tudo mais, tá? Então isso é muito bacana, esse anticlímax, porque gera, né, tudo. Justifica a fotografia dessaturada que eu comentei, com tons pastéis. Justifica a depressão que eles estão passando. Justifica, né, os momentos assim de drama do filme, pelo menos no início do filme, assim. Então é muito legal, muito bom mesmo, tá? Gostei bastante. Já que tô podendo soltar spoiler aqui, detestei o rato. O rato é um exemplo de Deus Ex Machina e, cara, não vem falar pra mim que, ai, agora todo mundo descobriu essa expressão Deus Ex Machina. Eu conheço ela desde 2010, que eu fiz o curso de crítica de cinema, tá lá do Pablo Vilaça. E Deus Ex Machina, cara, se você não sabe o que é quando o roteiro ele entra em uma situação que ele não sabe como contornar aquilo, tá? Ele não sabe como resolver aquilo, e ele pega e coloca uma solução milagrosa para aquilo. Então Deus entra na máquina, Deus entra no filme, tá? Eu nem sei se a tradução correta é isso daí pro latim. Até ia procurar aqui, mas deixa quieto. Não, vou procurar? Não vou procurar. Tô com o computador aberto aqui, mas não vou procurar. Enfim, Deus Ex Machina, tá? Eu vou procurar, sou teimoso. Vamos ver exatamente, cara. Eu nunca procurei, cara, o que é Deus Ex Machina. Poxa, não tem latim? Tem latim sim, tem latim sim. Vamos lá. Deus Ex... Saber a tradução correta disso, né?
Eita, que não tá pegando o espaço aqui. Aí, agora vai, agora vai. Ex Machina. Aqui é tudo ao vivo, não tem corte, não tem nada. Deus da máquina. É o Deus da máquina. Então, assim, é como se Deus entrasse na máquina e, pum, fizesse um milagre para resolver a situação. E o rato que liberta o Scott Lang é isso, cara. Por mais assim que muita gente vê, mas é o Scott Lang, é o personagem mais assim debochado de uma certa forma do MCU, o personagem Terráqueo, no caso, era mais debochado entre que o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é debochado por ele só. Agora, o Scott Lang, ele já é tudo uma palhaçada, né? É todo atrapalhado e tal. Então, tipo, não é que ele é sarcástico, zoeiro. Ele é sarcástico, é zoeiro e ainda ele é todo atrapalhado, tá? Mas isso não justifica, cara. Deveria arranjar uma outra solução menos preguiçosa. Então foi um tanto quanto preguiçoso. Claro que não o bastante para estragar o filme, porque o filme tem muitos acertos para você querer estragar por conta de um rato que pisa num computador e liberta o Scott Lang. Mas foi bizarro, cara. Foi um Deus ex machina. Muita gente ex machina. Eu tenho o costume de falar machina. Muita gente costuma falar é, costuma falar, muita gente que assistiu o último episódio do Game of Thrones, eu não vou dar spoiler aqui, né, do Game of Thrones, mas assistiu o último episódio do Game of Thrones e fala, pô, no final tem um deus ex machina, né? Machina, desculpa, tem um... Não, machina. É, máquina, deus ex machina. Tem um deus ex machina, né? Eu não acho que seja... Tem vários deuses ex machinas no Game of Thrones, né? De domingo passado, mas aquele do final em específico não é, na minha opinião. Enfim. Mas voltando aqui para Vingadores, é um deus ex machina. E o que mais? Tá, o que mais? Continuando aqui. Cara, a viagem no tempo aqui é uma coisa muito legal. Por quê? Porque o que a gente estava acostumado com viagem no tempo é algo que hoje em dia muitos físicos quânticos discordam. Então, assim, eles dizem que aquela coisa do Dr. Emmett Brown, do Mark McFly, né, do De Volta para o Futuro, seria uma palhaçada completa, né? Porque realmente não tem como você alterar o passado, porque o passado é uma realidade que já aconteceu e tem uma outra dimensão. Muitos físicos quânticos acreditam nisso daí, tá? E estudam isso daí, tá? O futuro também seria, na verdade, uma história que já está escrita, só que está em uma outra dimensão. Então, numa dessas, destino é uma coisa que existe, tá? Por mais bizarro que possa ser, destino é uma coisa que existe. E o filme trabalha com essa coisa de, então, se você quer voltar no passado, você volta a um passado de uma outra realidade alternativa. Então, as coisas que você faz no passado da sua linha não alteram o futuro, não alteram o presente, não alteram o futuro. Porque quando você volta para o passado, aquele passado vai ser, na verdade, o seu futuro. Então é uma situação, é uma coisa bem complicada, mas é bem legal, é bem genial e o filme aborda isso muito bem, cara, muito bem mesmo, tá? Então nós tivemos aqui 4 paradoxos, em especial que envolve da Viúva Negra, acho que do Homem de Ferro, do Homem de Ferro, da Gamorra e do Capitão América. Eu não vejo problema em nenhum deles, né? No caso da Gamorra, a Gamorra de fato tá morta, né? Isso daí é fato. A Gamorra dessa linha temporal do Vingadores Guerra Infinita anterior morreu. Só que a Gamorra de uma outra realidade alternativa ela volta, tá? E a mesma coisa eu digo da Viúva Negra, por exemplo. A Viúva Negra, então, dessa realidade morreu, né? Ou será que de repente o fato de ter sido sacrificada antes da Gamorra não... Enfim, é algo que o filme vai responder lá na frente, eu não vou ficar teorizando aqui, tá? Não é essa a função desse vídeo, tá? Mas a função desse vídeo é falar do Capitão América, no caso, tá? Desse vídeo não, dessa conclusão que eu tô tendo aqui, tá? O Capitão América, então, nós estamos em um paradoxo que ele morreu, que ele voltou no tempo, tá? Ele viajou no tempo e envelheceu. Então nós temos 2 Capitães América na mesma linha temporal. E eu achei assim um pouco absurdo, cara. Mas e a outra linha temporal? Enfim, é muito louco, né, cara? Muito louco. Como é que você pode ter 2 Capitães América numa linha temporal? Ah, porque é o Capitão América do presente que passa a ter o passado como futuro dele, enquanto que o outro Capitão América vive o presente normalmente. Tá, faz sentido. Só que não, enfim, faz sentido até. Mas, cara, por mais que isso não seja um furo de roteiro, e de fato pode não ser,
Eu acho que é uma atitude um tanto egoísta vindo da parte do cara mais altruísta do mundo, né? É óbvio que uma crítica que eu tenho de filmes de herói é que é o seguinte: se você tiver superpoderes, cara, você aproveitar isso daí pra ganhar dinheiro, você não aproveitar isso daí pra salvar o mundo. Ninguém é altruísta bastante a ponto de ser trouxa de querer salvar o mundo sem levar uma bolada por fora, né? Talvez o Tony Stark, sim, ele é um tanto quanto verossímil, porque o Tony Stark já tem todo o dinheiro do mundo, praticamente. Ele quer mais aparecer. Então é bom você ter um herói com um ego inflado, porque ele quer salvar o mundo para se aparecer. Ao contrário, por exemplo, do Capitão América, ele tem um senso de honra muito inquestionável, né, por assim dizer. Só que um cara com senso de honra inquestionável desse, ele viveu todos os acontecimentos, ele voltou, tá, no passado. Então, enquanto o Capitão América original estava congelado, ele estava vivendo com a Peggy Carter, tá? Só que ele simplesmente optou por não avisar aos outros sobre o Thanos, sobre ele simplesmente assistiu todos os perigos do mundo de braço cruzado, cara. Então, pra mim, vindo de um cara honrado como Capitão América, desculpa, pra mim é um final um pouquinho forçado demais, tá? O cara é muito honrado, muito correto pra permitir tudo isso daí e aceitar de boa. Eu, sinceramente, não engoli muito isso daí não, tá? É, sem dúvida alguma, um passado muito bonito, sem dúvida alguma, porque é aquela coisa. Eu falei do cara sempre ser muito altruísta. Ele sempre foi muito altruísta, cara, e nunca teve nada, né? Eu também sou assim, por mais que eu fale de egoísmo e tal, eu sou um cara que pensa muito nos outros e só me ferro, né? E eu falo, pô, não tá na hora de ser um pouco egoísta e pensar em mim, né? É uma coisa assim. E o Capitão América pensou dessa forma. Então, beleza, ele foi bastante humano, foi um final bastante humano do Capitão América, mas, sinceramente, cara, eu não entendi. Ele poderia simplesmente ter evitado o Thanos, evitado tudo aquilo. Enfim, eu não sei, cara. É complicado. Mas aí também tem aquela coisa que você não consegue. O fato de você alternar o passado daquela realidade também não necessariamente vai alternar o presente. Enfim, é bem louco isso, cara. É bem louco. Tá? E é por isso que você deve assistir o filme mais vezes. Essa questão de viagem no tempo é muito legal. Eu sabia que no filme ia ter viagem no tempo, eu tomei um spoiler antes, né? Mas foi o único spoiler do filme que eu tomei, tá? Além do Professor Hulk. Mas eu tomei o spoiler, mas sinceramente, quando você chega lá, você vê que é uma coisa completamente diferente. Então, ainda assim, por mais que o filme seja previsível nas atitudes, não no modo como eles vão tentar reverter a situação, mas as atitudes que ele toma, os submodos, digamos assim, de como eles vão tentar reverter o estalo do Thanos, no caso, né? É interessante, né? Se torna um heist movie. Então, mesmo que o filme não tenha muita ação, e não tem muita ação mesmo, tá? Ele tem no final, ele deixa tudo pro final, e no final todo mundo fala, vai ser um Abismo de Helm. Vai ser melhor que o Abismo... Cara, na minha opinião, não chegou aos pés do Abismo de Helm, desculpa, mas ainda acho O Senhor dos Anéis um filme bem maior, tá? E só pra falar de Abismo de Helm, um exemplo de Deus Ex Machina, caso você conheça, é o Gandalf. O Gandalf, quem assistiu sabe do que eu tô falando. O Gandalf é um exemplo claríssimo de Deus Ex Machina naquele filme, tá? No Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Só que, cara, aí nós temos os outros finais. Os outros finais é muito legal, cara, que nem o Tony Stark. O Tony Stark, ele teve uma família, ele teve uma filha, tá? Ele estava muito bem perto dos outros, ele era o mais resolvido de todos, ele era o que tinha abraçado melhor a causa. Foi, infelizmente é isso mesmo e eu vou conviver dessa forma e paciência. Só que ele ainda estava na cabeça martelando a questão do Peter Parker, né? Peter Parker, né? Porque ele se sentiu responsável pela morte do Peter no filme anterior. E ele queria dar um jeito de trazer o Peter de volta. Então você vê que, cara, o cara foi totalmente humanizado. Ele viu totalmente o que acontece. E realmente ele carregava uma morte de um garoto nas costas, tá? Então ele falou, poxa, eu vou abraçar essa causa. E no fim, cara, olha só que legal. O Homem de Ferro acaba, então, se tornando o herói principal. Ele foi o herói que começou, né, esse MCU, né, o Marvel Cinematographic Universe. Tá? Ele começou esse MCU, o filme dele, que foi o debut, né, do MCU. E ele foi o Vingador, né, no primeiro filme, no Avengers, né, que levou uma bomba atômica além do portal. Ele depois foi o cara que fez a asneira, que ele criou o Ultron e quase destruiu metade do país, né, de uma cidade pelo menos, né? Por mais que o Ultron nesse filme não me convence, mas tudo bem. Ele
foi o cara que acabou, de uma certa forma, levando o Peter, né, pra morrer em Titã, tá certo? Enfim, e agora ele é o cara que salva o mundo novamente. Então foi um jeito genial. O final dele eu gostei pra caramba, porque foi um sacrifício espetacular, cara. Eu acho que é um personagem bem trabalhado, cara, corajoso, tá? Foi de muita coragem do John Favreau, no caso, que foi o primeiro diretor do Homem de Ferro, no caso. Foi uma decisão muito ousada dele, cara, em chamar o Robert Downey Jr., que tem um passado não muito honrado, né? Não muito. Ele é um ator problemático e tudo mais, né? Mas é um excelente ator, sempre foi um ator muito bom, tá? Antes mesmo de aparecer em Vingadores, ele já é velho, cara. Ele já participou de um monte de filmes antes de Vingadores, tá? Já era um ator relativamente consagrado, mas com histórico de problemas meio assim, que o pessoal fica meio assim com ele. Mas ele já era um ator até que consagrado de uma certa forma, tá? E foi uma decisão muito ousada trazer o cara para fazer o Tony Stark. E cara, ele teve o final excelente, tá? Foi o que teve o final mais legal na minha opinião. Ele que pegou as joias, ele estalou, ele morreu, ele se sacrificou em prol do Peter Parker e também de metade do universo. Então metade do universo deve a vida aí a um ser humano comum, ao Tony Stark. Olha só que legal. No fim, o cara que foi pegar as joias acabou sendo um dos Vingadores mais fracos, né? O Tony Stark, ele não tem nenhum superpoder. Ele não tem o soro do super-homem do Capitão América. Soro do super-homem é sacanagem, né? Soro de super soldado do Capitão América. Ele não tem os poderes divinos do Thor. Ele não tem toda aquela força do Hulk, né? E você vê que o Hulk também instalou o dedo e perdeu o braço, né? Ou ficou com o braço meio detonado e tudo mais. Mas enfim, o final do Tony Stark foi um final muito bacana, foi um final muito legal, foi um final que realmente foi emocionante e valeu o filme. O filme valeu principalmente, na minha opinião, pelo final do Tony Stark, do Homem de Ferro, que foi a morte mais corajosa, tá? Realmente. E quanto ao Capitão América, eu esperava que ele fosse morrer, porque eu recebi um spoiler do Reddit, né? Que era um roteiro, suposto roteiro vazado, no qual o Capitão América se sacrificava para dar a joia da alma para os demais Vingadores. E não, quem assume a função do Capitão América no suposto roteiro vazado, talvez seja o roteiro de uma outra linha temporal, será? Não sei. Mas enfim, quem morre no lugar dele é a Viúva Negra, né? E aí você pega esse lance da Natasha, né? A Natasha amadureceu pra caramba, ela era totalmente sem carisma, né? Scarlett Johansson não tinha também muito o que fazer por ela. E esse filme, cara, é um dos poucos filmes que eu vi a Scarlett Johansson trabalhar bem ultimamente, tá? Infelizmente, é um dos poucos filmes que eu vi ela trabalhar muito bem ultimamente. E ela trabalha super bem porque ela tá humana. O roteiro cresceu com ela. Depois de tudo que aconteceu, cara, ela começou a ver o que aconteceu, começou a enxergar o mundo de uma outra forma e ela tá humana o bastante. Então você vê que é uma jornada de uma personagem que está disposta a sacrificar-se em prol também de manter o amigo vivo. É um dos melhores amigos dela, talvez o melhor amigo, pelo menos dentro dos Vingadores era o melhor amigo dela, que era o Clint Barton, né? E eles ficam lá decidindo quem vai, que é uma cena brega, eu achei, né? Que fica tirando flechinha, daí vai e joga um negócio no pé do outro, não sei o que. Não precisava muito disso, né? Mas eles ficam brigando para ver quem que vai pular. E o Clint, arrependido, falou: Não, me tornei um monstro, saí matando pessoas por aí para vingar a morte da minha família, matei gente que não tinha nada a ver com isso, né? Eram bandidos, mas eles mereciam de repente ser julgados de uma outra forma, não por mim, né? Ela fala: Não, mas você tem família, você tem isso, você tem aquilo, eu não tenho nada. E no fim ela tinha os Vingadores, era a família dela, não sei o quê. E no fim ela morre, né? Foi uma morte muito bacana, uma morte realmente triste, né? Uma morte tensa, né? E por fim, batalha final, né? Batalha final que eu gostei, mas assim, o Hulk ficou muito de fora, né? Aí muita gente pode falar: mas é que o Hulk ali de repente perderia a graça porque tornaria talvez até um pouco mais fácil as coisas. Cara, mas se você vai deixar o Hulk de fora para não tornar as coisas tão mais fáceis, deixa também então a Capitã Marvel, porque tá lá a Capitã Marvel é outro exemplo de Deus Ex Machina, entendeu? Tá lá a nave destruindo todo mundo e detonando todo mundo, do nada surge a Capitã Marvel, dá um soco, regaça toda a nave e pronto, acabou o problema, salvou o dia, né? A Capitã Marvel salva o dia nesse sentido. Quem salva o dia para valer é o Tony Stark, né? Tinha que ser. Mas a Capitã Marvel, ela foi esse Deus Ex Machina e é uma personagem que
não dá pra você empregar tanto ela porque vai encher o filme Deus Ex Machina, vai perder um pouco a graça do filme, tá? Se você começar a empregar muito a Capitã Marvel, no caso a Carol Danvers, né? E a batalha final é muito legal, muito interessante, mas tipo, você espera tanto para aquilo que sinceramente muita gente vai discordar, muita gente vai, imagina, a batalha foi espetacular, não sei o que e tal. Foi de certa forma, foi muito personagem em tela, né? Aí os diretores usam aquele plano geral para filmar aquele monte de personagem vindo um contra o outro, é Valkyria contra soldado, sei lá, eu da capeta que é do inferno, sei lá de onde que é. É uma coisa muito bonita de se ver. E os irmãos Russo usam um plano geral para pregar, para filmar tudo aquilo, filma tudo junto num só. É um plano muito mais bonito, não é menos técnico, mas é mais bonito. E aqui eu vou divulgar a favor do Joss Whedon, do que, por exemplo, aquele traveling giratório que ele faz no Ultron, né, na Guerra de Ultron, quando todos os Vingadores começam a lutar contra os robozinhos lá do Ultron, né, os soldadinhos do Ultron. Né. É um plano, na minha opinião, mais técnico, mas menos bonito, né? Enfim, bonito também, mas menos bonito. E outra coisa também, né? Eles usam um plano conjunto, assim, pra filmar lá um time só de mulheres que filma, né, com a Carol Danvers, né, na frente, que é um grupo que pode ser muito usado. Eu acho bacana você ter essa representatividade feminina, porque ela não é lacradora, tá? Em momento algum fica essa coisa de mostrar que as mulheres são melhores que os homens, porque é mostrar que as mulheres podem sim fazer a diferença e mostra, cara. Então, beleza, esse é o feminismo que a gente aprova, a gente dá joinha, a gente acha legal. Esse é o feminismo da primeira e da segunda onda que eu acho bacana, né? Não é essa porca desse feminismo de xarope que a gente tem hoje em dia, né? E é isso, cara. Acho que não tem mais o que falar, né? Já falei bastante, já critiquei o que eu achei errado, falei, elogiei o que eu achei bom. E é isso. Acho que não tem mais o que falar, né? Não tem. Deixa quieto, né? Vamos ver. Tem mais o que falar? Eu não fiz roteiro dessa vez, então estamos perdidos aqui. Estamos perdidos. Ah, o final, falar do final. O final bacana, muito bonito, né? Os heróis tudo junto, né? No velório do Tony Stark. Muito bacana aquilo. O Tony Stark fez a diferença, a Natasha fez a diferença. O Capitão América teve a última dança com a Peggy Carter, que ele prometia há muitos anos, e a Peggy Carter morre, se eu não me engano, no Soldado Invernal, né? Que ela morre. Enfim, tá aí, muito bacana. Ele cumpriu a promessa, voltou para dançar com ela e teve uma vida. Porém, eu achei esse happy end meio, né? Poxa, Tony Stark morreu, uma galera morreu, né? O Thor se junta aí com os Guardiões da Galáxia, ou seja, o cara que ele abdica o direito de ser rei, o direito de ser líder. Fala, não, eu não sirvo pra isso mesmo. Ele já se assume como um cara debochado. Não, eu vou viajar aqui com os malucos aqui e, né, possivelmente a gente vai ter o Thor no próximo Guardiões da Galáxia, que é legal porque o Thor é uma figura, cara. O Thor é um personagem super carismático e encaixaria muito bem no Guardiões da Galáxia, né? Seria uma boa substituição, não em termos de beleza, né, pra Gamorra, né? Pra mulherada vai ser, em termos de beleza, vai ser. A Gamorra, mesmo sendo verde, é melhor uma mulher verde que um cara, que um homem, né? Pra quem é hétero. Mas enfim, é isso. Tá um filme bacana, não gostei do final do Hulk, o final do Gavião Arqueiro, volta pra família, né? O filme começa nele, aquela cena tensa, né? Câmera mexendo bastante, porque o cara perdeu a família, recupera a família, vai viver com a família depois, tá? E o O Hulk eu não gostei. No final do Hulk não achei lá grande coisa. Achei. Aliás, o Hulk nesse filme, sinceramente, muita gente adorou. Eu gostei de ver ele controlado, né? O professor Hulk, o Hulk misturando o melhor de dois mundos e tal. Força, inteligência. Mas, sinceramente, cara, ele não tá. Você achou que ele fosse ter um pega pra capar lá com o Thanos? Não teve. Não fez tanta coisa nesse filme, não. Não foi o Hulk que a gente lembra dos Vingadores, né? A gente queria ver o Hulk dos Vingadores. Pelo menos um pouquinho. Não vimos nada disso. Então falhou um pouco nesse quesito, tá certo? Agora sim, acho que eu esgotei todo o assunto. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós.